Em algum momento dos últimos 100 anos aconteceu a coisa mais bizarra da história da nossa espécie. O ser humano, um animal que evoluiu por milhões de anos debaixo do Sol, começou a ter medo da única estrela que criou toda a vida nesse planeta. Hoje o cara passa protetor solar fator 50 até para ir na padaria às 7 da manhã. Vive trancado no escritório, sai de casa no escuro, volta no escuro, e quando finalmente pega um raiozinho de sol, ele corre para a sombra porque tem medo de queimar ou de contrair um câncer de pele. E aí esse mesmo cara, ele não entende por que ele vive cansado, deprimido, com a testosterona baixa e a libido de um molusco aposentado. E ele toma vitamina D em cápsula de R$ 500, faz terapia, trata com o psicólogo dele, porque ele provavelmente está com depressão e não entende o motivo. Toma 5 cafés todos os dias e nada, simplesmente porque tem uma coisa que o corpo dele está implorando todos os dias. E essa coisa é de graça. E o problema é que ele aprendeu a evitar como se fosse veneno, que é o sol. E hoje eu vou te mostrar o que acontece quando o homem volta a fazer o que ele fez por 2 milhões de anos: tomar sol. E agora, segura a risada porque tem nego levando isso muito além. E estão tomando sol até nas bovas. Mas a gente vai entender nesse vídeo se é necessário você bronzear suas preciosas, da onde surgiu essa ideia e se realmente isso é benéfico ou se é prejudicial para a sua saúde. Então vamos começar pelo óbvio que ninguém pensa. Você é um animal, não importa quantos diplomas você tem, quantos seguidores, quanto Pix já entrou na sua conta. Biologicamente você é um mamífero, e mamífero nenhum no planeta inteiro tem medo de sol. Leão toma sol, o cachorro procura o sol, o largato fica horas numa pedra se torrando no sol. Se você tem um animal no seu quintal, você já viu ele provavelmente correndo atrás do sol para ficar pelo menos ali uns 30 minutos todos os dias. Mas tem uma espécie de mamíferos que inventou de fugir do sol nos últimos anos e passar veneno na pele para bloquear ele e viver trancado numa caixa de concreto com luz artificial. E esse animal é o ser humano moderno. E olha que ironia. A gente é literalmente movido à luz. A exposição da pele à radiação ultravioleta do sol tem efeitos positivos para a sua saúde. Entre eles, permitir a síntese de vitamina D, que é essencial para a saúde óssea, e pode ter papel até mesmo em inibir certos tipos de câncer e, inclusive, a cura da depressão. Aqui já começa a primeira mentira que já te venderam. Te disseram que o sol é só sobre vitamina D e que você pode resolver isso com uma capa. E isso está completamente errado. O sol no seu corpo faz muito mais coisas do que simplesmente fabricar vitamina D. A vitamina D é uma parte visível de um iceberg gigantesco de processo que acontece quando a luz solar bate na sua pele. Pensa comigo, se o sol fosse só vitamina D, a cápsula resolveria tudo, certo? Mas não resolve. Vários estudos mostram que a vitamina D em cápsula não entrega nem perto do que o sol de verdade é capaz de entregar. E por quê? Porque o sol não é um nutriente. O sol é um sinal. É um maestro que rege uma orquestra inteira de hormônios no seu corpo, e quando você corta esse maestro, a orquestra inteira desafina. E o pior é que esse desafinar dessa orquestra acontece justamente na fábrica da sua masculinidade, que são nos seus hormônios e na sua testosterona. Mas agora eu vou te contar uma história que ela é real, é maluca e virou artigo científico. Em 1939, presta muita atenção nessa data aqui, 1939. Antes da Segunda Guerra Mundial, 2 pesquisadores americanos resolveram testar uma ideia que hoje faria qualquer um ser cancelado no Twitter. Eles queriam saber se a luz ultravioleta fazia com os hormônios masculinos. Queriam entender o que essa luz era capaz de fazer. Então eles pegaram um grupo de homens e expuseram diferentes partes do corpo deles a essa radiação e, junto dessas de partes do corpo, eles colocaram a região genital dos homens. E o que eles mediram fez muita gente ficar chocada, porque quando eles expuseram o peito, o tórax a essa radiação UV, a testosterona subiu 147%. Mas quando eles expuseram a região genital diretamente ao raio UV, o aumento dos hormônios androgênicos foi perto de 200%, uma diferença grande da exposição do resto do corpo quando se comparar apenas à parte genital. Agora, antes que você corra para o quintal para tirar sua roupa, eu preciso ser honesto contigo porque
Esse canal aqui não vende milagre. E esse estudo de 1939 ele tem alguns problemas, que ele foi feito com pouquíssimas pessoas e ele mediu o hormônio na urina e não direto no sangue. E nunca depois foi repetido com a tecnologia moderna em quase 90 anos. Então você pegar ele como se ele fosse uma pista perfeita de como otimizar sua testosterona é errado, porque é uma pista antiga. Não que isso seja um problema, porque os melhores estudos que nós temos hoje são estudos antigos. Porém, é preciso de cautela e você vai entender o motivo. Então, essa pista, vamos colocar, de 1939 ficou esquecida. Até chegou a virar piada de internet, até a ciência moderna voltar a olhar para o assunto e descobrir que tinha algo ali. E era algo grande. Décadas depois, pesquisadores modernos começaram a entender o mecanismo. O mecanismo de por que o Sol mexe com os nossos hormônios. E aí parou de ser aquele folclore e virou biologia de verdade. Eles descobriram que a sua pele não é só uma capa que segura os seus órgãos para dentro, mas também a sua pele é um órgão endócrino. Ela produz hormônio. Ela conversa com o seu cérebro e com as suas glândulas quando a luz do sol, principalmente o UVB, bate na sua pele, ela dispara uma cascata de sinais que sobe até o seu cérebro e desce até as suas gônadas, os seus testículos. E é o que os cientistas chamaram de eixo pele-gônada. Em um bom português, a luz na sua pele manda um recado direto para a fábrica de testosterona, ligar as máquinas e começarem a produzir. E quando nós pensamos em uma questão evolutiva, faz todo sentido. Porque o sol é o sinal do verão. E o que acontece no verão no reino animal? É época de cruzar, de competir e de se reproduzir. O corpo do homem macho, ele vê a luz do sol como chegou a temporada, eleva os níveis de testosterona e chegou a hora de procriar. No inverno, sem sol, o corpo entende época magra, economia de energia, segura os hormônios. E agora você pensa no homem moderno. Ele vive como se fosse um inverno permanente de forma artificial. Escritório fechado, uma luz de LED fraquinha, a pele coberta sempre, e quando sai no sol tá com protetor solar. O corpo dele nunca recebe esse sinal de verão, então ele vive o ano inteiro no modo economia de inverno. Testosterona baixa, libido baixa, energia baixa. O ânimo desse homem é extremamente baixo. O corpo dele acha que é sempre fevereiro na Sibéria. E isso não para na testosterona, não. O sol, ele mexe com tudo. Ele mexe com o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, e ajuda a regular esses níveis de cortisol. Ele mexe com a serotonina, que é por isso que você se sente muito bem num dia de sol, quando você está na praia, e fica meio deprimido nos dias de... Isso não é frescura sua, é uma bioquímica. E essa bioquímica mexe com o seu relógio biológico. O ritmo circadiano, que comanda o seu sono, que é sol de manhã, um bom sono de noite e uma boa testosterona sendo produzida no sono profundo, eles são tudo conectado. Quando você toma sol de manhã, você vai ter um bom sono à noite e uma boa produção de testosterona durante o seu sono. O sol, ele não é vitamina. O sol é o interruptor mestre do seu metabolismo e você vive com esse interruptor desligado. E agora a gente vai falar sobre o elefante na sala. Bronzear as suas bolas funciona ou é mito de internet? A resposta mais honesta é: o princípio real, ele tem fundamento e foi comprovado. Mas tem um porém muito importante, e eu vou te explicar direitinho para que você não faça besteira. O princípio é real por quê? Primeiro, a pele do saco escrotal é uma das mais finas e sensíveis do corpo. Ela é riquíssima em receptores. Segundo, os testículos são uma fábrica hormonal que responde aos sinais do ambiente. Então, expor ao sol gera resposta. E terceiro, aquele estudo de 1939 e a lógica do eixo pele-cérebro-gônada apontam para um efeito real da luz na produção androgênica. Então, biologicamente, faz sim sentido. Mas aqui vem a parte do que os peladões de quintal não vão te falar. Os dermatologistas, eles alertam e eles têm razão em relação a isso. A região do períneo e genital é particularmente vulnerável ao dano solar, porque a pele ali é fina e normalmente não aclimatada à exposição dos raios UV, que é gerados pelo sol, o que pode aumentar o risco de queimadura, hiperpigmentação e danos na sua pele. Traduzindo, aquela pele que nunca tomou sol na vida, se você for lá no auge do meio-dia e colocar ela no sol, você provavelmente vai ter que ir pro pronto-socorro com queimadura em um lugar que ninguém quer ter queimadura, né? Então, qual que é a verdade sobre isso? A verdade é o seguinte:
A grosso modo, pode-se existir um benefício hormonal de se expor à região genital no sol. Só que, se você expõe o seu corpo inteiro, o peito, as costas, pernas e braços, essa deve ser a base de 90% do ganho e é seguro. Você expor os seus testículos no sol não se mostra seguro e não tem necessidade de fazer isso. O fato de você colocar uma bermuda, tirar a camiseta e pegar sol todos os dias ao meio-dia em todo o seu corpo, não tendo necessidade de tomar nos testículos, já é muito mais metabolicamente favorável para a sua testosterona do que você correr o risco de expor os seus testículos ao sol e sofrer danos. Agora, se você quer explorar essa ideia, não faça isso no sol do meio-dia. Faça isso num sol fraco por um tempo curto e vá se acostumando. Faça isso de manhã se você for fazer, o que eu não recomendo que seja feito. Expor o resto do seu corpo ao sol, recomendo muito, mas não uma parte do corpo que ela precisa ser refrigerada, que ela não deve ser aqui. E se você quer entender os mecanismos de otimização da sua testosterona, como subir os seus hormônios, como ter a testosterona acima de 1000 nanogramas por decilitro, construir massa muscular, definir o seu corpo e cuidar da sua saúde, atingir o ápice da sua performance, é exatamente isso que nós fazemos dentro da Prime Academy. Lá você tem um protocolo completo de sol, sono, hormônio, metabolismo e uma comunidade de homens que trocam ideia e resolvem e se ajudam nos seus problemas e dificuldades em relação à saúde, metabolismo e testosterona dentro da Primal Academy. Então, se você tem interesse, primeiro link da descrição e primeiro comentário. Mas vamos voltar para a questão do sol. O que acontece na prática quando você, um homem moderno, volta a tomar sol de verdade todos os dias? Nas primeiras semanas o seu sono melhora, porque o sol de manhã calibra o seu relógio biológico e você começa a dormir mais profundamente. E é no sono profundo que o corpo fabrica testosterona. Então, o primeiro efeito é indireto, você dorme melhor e produz mais hormônio. Depois muda o seu humor, aquela neblina mental que você tinha, o desânimo de segunda-feira, começa a sumir e você começa a viver com mais ânimo. O sol ele regula a serotonina e dopamina. Você acorda com mais vontade, com menos daquela sensação de estar se arrastando todos os dias. E aí vem o ápice da energia. Lembra do que a gente falou sobre metabolismo, sobre o motor de produção de energia da sua célula? O sol participa nisso também. A luz infravermelha do sol penetra fundo na sua pele e ajuda a sua mitocôndria, a usina de energia da sua célula, a funcionar melhor. Você sente isso como disposição que não vinha antes na sua xícara de café. E ao longo das semanas e meses, os marcadores hormonais vão melhorando. Mais sol, mais sinal de verão, mais testosterona. Mais testosterona, mais libido, mais músculo, mais foco, mais agressividade boa, mais vontade de construir, conquistar e viver a vida de verdade. E olha esse contraste interessante. O homem que vive na caverna de concreto, dentro de uma sala fechada, ele faz o caminho inverso. Sem sol, ele dorme mal, tem um humor ruim, energia lá no chão, testosterona baixa, a barriga vai aumentando e vira uma espiral de cabeça para baixo. A maioria dos homens está nessa espiral sem saber que a saída é de graça, tá fora da casa dele, no céu. Não é caro, não é suplementação, não é injeção. É você tirar sua camiseta e deixar o sol fazer o trabalho que ele sempre fez há milhões de anos. E novamente, se você quer saber o caminho completo para reacender tudo isso, como otimizar o seu sono, como otimizar os seus hormônios, como otimizar o seu metabolismo, como ganhar músculo, como emagrecer, como cuidar da sua pele, como cuidar do seu cabelo. Tudo isso nós temos protocolos exclusivos para cada uma dessas coisas dentro da Primal Academy. E a Primal Academy ela está com uma promoção que se encerra essa semana. Então se você quer ter acesso a esse cupom, que é o cupom NOVA, N-O-V-A, que dá 20% de desconto na Primal Academy, clica no primeiro link da descrição ou primeiro comentário fixado, coloca o cupom e vem fazer parte da maior comunidade primitiva de alimentação e treinamento funcional. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, clareou e ensinou, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.